Pregação de John Tauler. Tema da pregação: quem ouve as palavras de Deus é de Deus. Quem pode acusar Cristo de pecado? E se ele diz a verdade, por que não acreditam nele? Meus caros filhos, o Evangelho de hoje conta que nosso Senhor, dirigindo-se aos sacerdotes dos judeus, disse: quem de vocês pode acusar-me de pecado? E se eu digo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não as escutam, porque não são de Deus. João 8, 46, 47. Trata-se de um trecho do Evangelho muito longo. Porém, uma vez que considero que muitos de vocês já o ouviram esta manhã, de seus sacerdotes, prefiro omiti-lo, de modo que minha pregação se torne mais breve. Invoquem agora a Mãe de toda misericórdia e recitem uma Ave Maria. Meus caros filhos, hoje é o dia em que com razão se deveria começar a falar da paixão de nosso Senhor. Todavia tenho já tantas coisas a fazer e a dizer, que de fato não é possível fazer isso, sendo necessário que nos detenhamos sobre nossos comportamentos pecaminosos. Queira Deus, porém, que no decorrer da semana seja-me possível fazer-lhes uma pregação sobre o Santo Sacramento. Quem pode aceder a ele e quem não, e o que constitui impedimento para aqueles que não podem a ele aceder. Em seguida desejarei fazer-lhes uma pregação sobre a dolorosa e cruel paixão de nosso Senhor. E agora, se finalmente devo começar, quero dirigir-me expressamente à comunidade e aos que não se sentirem atingidos. Não fiquem preocupados, mas agradeçam a Deus por tê-los preservado. Aqueles que, ao contrário, se sentirem interpelados e se reconhecerem culpados, deverão afastar-se do mal e se corrigir. Meus caros filhos, ouve-se com frequência também justamente dizer: Adão e Eva pecaram gravemente ao ouvirem o demônio e transgredir a ordem do Senhor. Mas para julgar com retidão, quantos Adão e Eva existem também hoje? Com efeito, em nossos dias, um cavalheiro desonesto e sua soberba e corrupta esposa se comportam muito pior que Adão e Eva. Eva deu ouvidos ao demônio e transgrediu a ordem. Adão observou sua mulher e quis agradá-la, de modo que também transgrediu a ordem. Pela desobediência a essa única ordem, Deus os expulsou do paraíso, e a punição foi tão severa que por 5.000 anos não permitiu que alguém entrasse em seu reino. Adão e Eva e todos os seus descendentes tiveram de esperar no limbo, até quando o Pai Eterno os libertou por obra de seu unigênito Filho. Meus caros filhos, pelo que sei, Adão e Eva não cometeram nenhum outro pecado grave, além de transgredir essa ordem. E se Deus puniu um único pecado de modo tão rigoroso, essas mulheres desonestas, dissolutas e mais vezes pecadoras não podem mais continuar a zombar de Eva. E se elas persistirem em sua atual conduta, não sei o que lhes acontecerá, visto que não transgridem uma só vez os mandamentos de Deus. Ao contrário, transgridem-nos sob múltiplos aspectos e em várias circunstâncias. Eva se comportou mal uma só vez e imediatamente se arrependeu e nunca mais pecou. Há mulheres desventuradas e insensíveis, temerárias e corruptas. Emendem-se em nome de Deus, visto que o severo castigo que se precipitou sobre Eva continua a pesar através de todos os tempos, ainda hoje, sobre vocês. E vocês o experimentam claramente quando gemem nas dores de parto. Corrijam-se, portanto, caras e preciosas mulheres, se não quiserem continuar a viver em profunda incerteza e inquietação. E uma grave responsabilidade recai também sobre nós, confessores, que fechamos um olho sobre tudo isso. Também nós, portanto, da mesma forma que vocês, temos motivo de temer.
E ainda mais os maridos de vocês que não cessam de imitar Adão, e como ele observam suas esposas e lhes permitem tudo, de modo que elas se comportam como Eva. Portanto, Adão, você não foi colocado por Deus ao lado de Eva para que, por amor a ela, lhe permita em várias circunstâncias pecar. Deus encarregou você de protegê-la, e você deveria tomar cuidado para que, com tal dedicação, não a deixasse transgredir nenhum mandamento divino. Ao contrário, você a observa e colabora com ela. Digam, portanto, maridos, porque vocês não se apegam à vontade de Deus e violam em toda ocasião sua ordem, ao passo que Adão a violou uma só vez? Meus caros filhos, temo que nestes tempos haja um grande número de mulheres e homens aos quais os confessores concedem a prorrogação anual, e dessa forma agimos muito pior do que Adão e Eva agiram. Devamos, portanto, temer que mais de uma pessoa, chegando desesperadamente a seu fim, se torne eternamente perdido. E os diabos conseguirão assim um belo ganho, farão um grande negócio com o fim dessa gente mundana, a qual lançarão o rosto. Com crueldade seus pecados. E desse modo essas pessoas consumam todo o seu tempo nos enganos do mundo, sem jamais perceberem sua esperta e perversa astúcia. Meus caros filhos, quem se reconhece culpado a esse respeito deve experimentar vergonha diante de Deus e do mundo, e portanto deve corrigir-se. Sei bem como os pagãos e os hebreus ficam escandalizados por causa da conduta da vida de vocês. Em relação aos pagãos, contaram-me que eles, vendo homens e mulheres se apresentarem em público, vestidos de um modo tão descarado e vergonhoso, dizem: devemos duvidar de que os cristãos sejam pessoas de bem, visto que circulam por aí como animais. Por isso devem ter seguramente em si alguma coisa da natureza animal. Meus caros filhos, todos nós sabemos que os hebreus que vivem em nossa região muito frequentemente sentem que nós, de modo totalmente inoportuno, mencionamos o nome de Deus nos juramentos falsos. Foi-me contado diversas vezes e eu mesmo ouvi pessoalmente quando tive a ocasião de conversar com eles a respeito da nossa fé, que eles frequentemente dizem: como podemos acreditar que o nosso Deus seja o mesmo Deus que vocês dizem ser também o de vocês? Acreditamos, sim, que se ele fosse de fato o seu Deus poderoso, ele não fingiria nada a ver e não lhes permitiria mencionar seu nome tão frequentemente em seus ímpetos de ira e quando juram em falso. Se ele fosse Deus, não suportaria tais coisas. Essas palavras, meus caros filhos, eu próprio as ouvi dos hebreus. Por isso vocês, perjuros, estão agindo de modo muito iníquo. Saibam que Deus não tolera, mas pune com severidade, aqui e no além, todo aquele que se torna tão gravemente culpado. E vocês, mulheres, que se vestem de um modo tão vergonhoso, onde foram acabar os dons púdicos e elogiados costumes de vocês? Como o diabo as pôde privar totalmente deles? Vocês têm motivo de temer que Deus não tolerará por muito tempo sua conduta desregrada e pecaminosa, mas as punirá rudemente. Com efeito, o nosso próprio Senhor diz: se um homem olhar uma mulher, ou uma mulher um homem, e um desejar o outro, já cometeu adultério. Já cometeu adultério com ela em seu coração, conforme Mateus 5,28. Portanto, mulheres, para onde um homem deve dirigir seus olhos? Sob ambos os aspectos, vocês têm grande motivo de preocupação. Não é o caso de continuar a zombar de Adão e de Eva, porque transgrediram a única ordem de Deus, merecendo sofrer até a morte, enquanto vocês desobedecem a Deus frequentemente em diversas ocasiões. Meus caros filhos, se até o momento nessa pregação mencionei expressamente apenas os cavaleiros e suas esposas, saibam, porém, que não pretendia isso e não tive presentes apenas a eles.
Entre eles também inclui aqueles que estão acima dos cavaleiros e também aqueles que estão abaixo deles, ou seja, os comerciantes e suas esposas, e os artesãos também e as suas esposas. Em outras palavras, dirigi-me a todos aqueles que são do mesmo modo culpados, seja qual for a categoria que pertençam, e levem um estilo de vida pecaminoso. Com efeito, há motivo para crer que muitas outras pessoas vivem desse modo, embora levando o nome de cristãos. E caso tivessem de morrer em tais condições, as quais já se encontram doravante habituados, irão acabar pior do que os hebreus. Estes, com efeito, não conhecem outro meio para prover sua vida do que a prática da usura. Um cristão, ao contrário, embora sabendo que é uma coisa injusta, ele a pratica igualmente, e assim se assemelha aos hebreus. Considero que tais pessoas, ainda que o mundo não as defina como usurárias, na verdade, diante de Deus não passam de usurárias. Meus caros filhos, com isso pensamos em todos aqueles que resgatam ilicitamente. Recordo bem que no passado era mais incomum exercer o comércio sobre a base do direito de resgate, e a respeito ainda aconteciam poucos casos. De resto, os resgates praticados então eram inteiramente transparentes e leais, e portanto conformes à vontade de Deus, e eu mesmo os autorizava. Quero, porém, esclarecer como e em quais condições eu dava meu consentimento. Naqueles tempos, vinham a mim pessoas muito honestas, acompanhadas por outras pessoas do campo igualmente honestas. Uma delas, certo dia me disse: caro senhor, o que me aconselha? Forneci a este homem dinheiro para a aquisição de sua propriedade. Ora, este se apresentou novamente e me pediu que, por amor a Deus, me permitisse refazer a escritura, de modo que, com a graça de Deus, eu pusesse de novo a propriedade à venda, de modo que ele pudesse resgatá-la. Eu respondi àquele homem educado: diga-me, não tem nada mais em mente do que a vontade de Deus? Ele me respondeu: a meu ver, de modo nenhum. Ao que mais deveria eu visar? Desagrada-me que seus bens tenham de ficar para sempre em minha posse e na de meus herdeiros. Eu possuiria com muito maior prazer alguma coisa diferente em vez daquilo que comprei. Meus caros filhos, nessas condições aprovei frequentemente no passado contratos de hipoteca. Considere, portanto, como essas coisas eram então tratadas com lealdade, sem premeditação, em conformidade com a vontade de Deus. Hoje, porém, com nossa avidez e nosso arrogante modo de vida, nós as transformamos e alteramos de tal forma que diante de Deus devem ser julgadas, bem pior do que uma meia usura. E a responsabilidade é mais uma vez dos confessores que deixam passar. Meus caros filhos, quero agora lhes dizer por que as coisas chegaram a esse ponto. Algum tempo atrás, se apresentou a mim um cidadão e disse: caro senhor, aconselhe-me sobre o modo como devo me comportar. Eu, minha mulher e meus filhos não dispomos do necessário para viver. Então pensei em vender meus bens, reservando ao mesmo tempo o direito de resgate. Não quero, porém, agir sem seu conselho. E se o senhor estiver de acordo, então de fato tomarei a decisão de fazer isso. Eu disse: isso eu não aconselho. Ao contrário, com toda a honestidade o desaconselho. Ele respondeu: mas eu não tenho o necessário para viver do modo como o mundo de hoje exige. Eu disse: antes saiba que se você agir assim, irá gravemente contra Deus e se manchará de pecado mortal de 3 modos diferentes. O primeiro consiste nisso: se quiser reservar o direito de resgate, como hoje faz a maioria das pessoas, diante de Deus isto não está isento de usura e é culpa grave. Além disso, agindo assim, você satisfaz sua avidez e também isso é um pecado grave.
Se depois continuar a trabalhar, a fim de que você, sua mulher e seus filhos puderem viver sempre mais segundo as exigências do mundo, nisso você estará animado pela soberba, e também isso é um pecado grave. Devendo, portanto, dar-lhe um conselho em plena fidelidade a Deus, eu o convido a permanecer assim e a viver daquilo que Deus lhe colocou à disposição. Mantenha-se, portanto, no louvável costume da vida cristã e seja grato a Deus, que Ele seja generoso com você, para que sempre tenha o suficiente. E saiba que se me ouvir dessa forma, virá à sua alma consolação e eterno proveito. Ele me disse: caro Senhor, Deus o recompense pelo bom conselho que me deu. Estou bem intencionado a não negligenciá-lo e vou segui-lo. Mas agora, meus caros filhos, considerem aonde chegamos nestes tempos. Em seguida, fiquei sabendo que no mesmo ano, aquele homem honesto se apresentou a um outro conselheiro, e este lhe deu o seu consentimento. Ele então penhorou todos os seus bens e recebeu em troca cartas de penhor. Eis, meus caros filhos, como nós confessores tornamos o caminho de vocês bem espaçoso, embora sabendo que na verdade não é assim. O caminho é estreito, conforme Mateus 7, versos 13 e 14. Doravante as coisas foram tão além que a cristandade se empenha sempre menos em comportamentos honestos e justos. Portanto, também se tornou difícil deplorar tudo isso. Hoje em dia, existem tantos guias cegos. Mateus 23 e 24 falam disso. E se acontece que um cego tropeça em outro cego, para ambos o dano é maior. É preciso, porém, estar atento, pois nestes tempos se busca muita retribuição da amizade. Se eu, portanto, lhes digo desse modo a verdade, ninguém leve isso a mal, pois devo fazê-lo. Quero agora lhes contar o que me aconteceu certa vez. Fui tomado por certo período pelo desejo veemente de atravessar o mar e arriscar minha vida física por Deus, indo pregar aos pagãos com a intenção de levá-los à fé cristã. Essa determinação se tornou tão forte e estável em mim que procurava a todo custo partir para a viagem. Enquanto estava ocupado com esse projeto, eis que certa manhã antes da aurora, tendo voltado a repousar e pegando no sono, pareceu-me que alguém me falava. O que você quer fazer? Permaneça aqui. Você não tem necessidade de ir até os infiéis, pois aqui encontra muitíssimas pessoas que, embora usando o nome de cristãs, vivem mais pecaminosamente que os pagãos. E se você conseguir, com frequentes pregações e colóquios, fazê-las voltar à verdadeira vida cristã, então será permitido que você se dirija aos pagãos. Ouvi 3 vezes essa advertência, sempre no sono e da mesma forma. Então decidi renunciar a partir. Meus caros filhos, eu deveria falar-lhes ainda sobre os comerciantes, mas eu temo prolongar por demais o assunto. Todavia quero dizer alguma coisa a respeito. Há comerciantes que adquirem bens de vários modos e métodos, que porém nesse momento não posso descrever, claramente desaprovados por Deus. Comerciantes, saibam que praticando o comércio de qualquer gênero que seja, em qualquer nação ou cidade que aconteça, uma vez que vocês compram a crédito e depois revendem por um preço muito mais alto do que teriam desejado pagar em dinheiro vivo, vocês tiram esse excedente de seu próximo e, portanto, cometem usura diante de Deus. Vocês e seus confessores podem, à vontade aqui na vida terrena, defender essa prática e, consequentemente, justificar tais subterfúgios desonestos. Porém, vocês não estão agindo corretamente. E quando chegarem ao limiar da vida terrena, vocês se encontrarão sem defesa e então verão claramente que se tratava de uma injustiça.
Em poucas palavras, é necessário que vocês, comerciantes, se preocupem com vocês mesmos, reconhecendo quão frequentemente em seu trabalho vocês mentem e ludibriam o próximo com palavras astutas e enganosas. Observem também de que modo empregam o dia festivo que vocês deveriam considerar santo. Infelizmente, esse reprovável estado de coisas e os relativos comportamentos estão doravante fortemente enraizados, tornando-se costume. A nós, confessores, pede-se que justifiquemos tudo isso e concedemos demasiado a vocês. Na verdade, temo que nós, confessores, tenhamos tomado alguma coisa do comerciante, motivo pelo qual deixamos que ele entre em posse de tanta riqueza quanta poderia ser suficiente para 100 pessoas. E depois que ele acumulou tanto, permitimos ainda que ele subtraia a propriedade de Deus. E precisamente esse patrimônio que ele possui, além de qualquer necessidade sua, e que deveria repartir com Deus, pois foi ele que concedeu a eles. Foi isso que lançou o rico comerciante no inferno eterno, pois ele havia se apoderado do que pertencia a Deus e tinha usado aqueles bens para buscar os prazeres da natureza, conforme Lucas 12, 16 a 21. E embora ele tenha adquirido honestamente o seu patrimônio, em todo caso terá de ir para o inferno. Vocês, mercadores, preocupem-se, portanto, com vocês mesmos. Se com efeito conseguem acumular uma riqueza excessiva, dificilmente evitarão possuí-la com soberba e crescente ambição, carregando-se assim de outros graves pecados. Se de fato vocês se conhecem, mercadores, poderão apenas confirmar que as coisas são assim. Meus caros filhos, quero lhes contar como há 5 anos se apresentou a mim um comerciante muito rico para conversar. Comunicou-me que em um país estrangeiro havia devedores que lhe deviam uma grande soma. Eu perguntei, de que modo você realizou tão grande crédito em terra estrangeira? Ele me respondeu, foi vendida uma grande partida de mercadoria minha e portanto agora tenho numerosos devedores. Perguntei-lhe, diga-me agora com toda a verdade, se lhe tivessem proposto menos por sua mercadoria e tivessem pago em dinheiro vivo, você teria aceito? Ele disse, na verdade sim. Se me tivessem pago em dinheiro vivo de bom grado, eu teria aceito algo a menos e teria assim podido utilizar meu dinheiro. Eu então disse, fique sabendo que nesse caso aquilo que resulta como excedente é fruto de injustiça. E se mesmo que para o mundo isso não seja chamado de usura, todavia diante do justo julgamento de Deus é usura. O comerciante disse que não podia ser assim, porque nas nações isso se tornou uso e costume. Eu disse, isso não é justo e não pode ser-lo, e que você tenha adotado esse feio uso e esse feio comportamento é algo ainda mais grave. Se você quiser justificar um costume contrário a Deus, então também o costume serve para levar ao inferno. Você deve se convencer de que toda vez que vende a crédito e a um preço mais elevado do que se fosse em dinheiro vivo, em qualquer nação, em qualquer cidade que isso aconteça, todo excedente é riqueza obtida ilegalmente. E caso você tivesse de concluir vantajosamente essa operação, você deveria restituir tudo. Ele me disse, você é um homem muito severo, e de qualquer forma meu confessor aprovou. Eu lhe respondi, ele aceita seu dinheiro e lhe permite aquilo que Deus, com todo o seu poder, não permite a você. Meus caros filhos, vejam quão danosa é a avidez. Aquele rico comerciante se despediu de mim sem dizer se tinha intenção de corrigir-se. Todos nós devemos nos corrigir, temos extrema necessidade disso, porque vivemos em tempos extremamente inquietantes e há motivo para temer que estejam chegando tempos ainda mais graves. Contaram-me que alguns consideram minha pregação demasiado severa. Todavia estou convicto de que nenhuma pessoa de todas as que estão aqui diante de mim, se tivesse experimentado aquilo que experimentei e além disso tivesse a tarefa de pregar como tenho, falaria e pregaria menos severamente do que eu. E se a pregação não se prolongasse demasiadamente e eu não quisesse poupar vocês de coisas excessivas,
eu lhes diria a respeito ainda uma outra coisa que mereceria ser ouvida. Meus caros filhos, quero lhes contar o que me aconteceu algum tempo atrás. Estava sentado em minha cela e pensava nos prodígios e em tudo aquilo que de insólito está se verificando nesses nossos tempos, na sociedade cristã, e como toda essa organização de vida está sofrendo um enfraquecimento. Então eu remoía tais pensamentos, percebi com meus ouvidos uma voz, mas não vi ninguém. A voz dizia: vamos, você deve fazer uma experiência que lhe infunda ainda mais coragem ao pregar a seus irmãos e dizer-lhes com sua boca a verdade. E imediatamente senti-me privado de minhas faculdades sensitivas e permanecendo neste êxtase pude ver o purgatório. Observei o rude e desolado tormento de muitas pessoas que em grande parte me eram conhecidas. Uma angústia que toda inteligência sensível não está em grau de captar e descrever. Vi tal quantidade e tais formas de agudo sofrimento que permaneci profundamente apavorado, e se alguém tivesse me mostrado todas as alegrias naturais que todos os corações juntos podem imaginar, disso eu não teria extraído a mínima alegria. E se também eu tivesse ainda de viver por outras centenas de anos sobre essa terra, não creio que poderei jamais me sentir feliz, a menos que Deus não interviesse contra a natureza. Ninguém leve a mal se revelei tudo isso. Temo, com efeito, que alguns poderiam pensar: porque o Mestre nos contou isso? Ele não procura mais que atrair a atenção sobre si mesmo. Meus caros filhos, saibam que não foi este o motivo. Com efeito, não busco que alguém me conceda bens materiais, pelos quais não alimento qualquer anseio, porquanto estou satisfeito com aquilo que no refeitório me é dado para comer e beber. E o aceito sempre com um pouco de preocupação, temendo receber demasiado. De resto, estou convicto de que ninguém entre os presentes que tivesse experimentado e visto as coisas apavorantes e dolorosíssimas que me foram mostradas poderia ter menos pretensões do que eu. Por isso ninguém deve se sentir contrariado se contei essas coisas. Depois, em relação ao motivo pelo qual Deus quis mostrar essas coisas a mim, não vejo outro, a não ser para que eu reconheça os meus erros e melhore minha vida. E além disso, para que eu, sempre com a maior coragem e determinação, não tema dizer e proclamar com minha boca, diante de qualquer categoria de pessoas, toda a verdade sobre a sua conduta pecaminosa. E mesmo que fosse certo que por essa razão devo morrer, agiria da mesma forma. Considerem que essas coisas são muito mais dolorosas e demasiadamente mais atrozes do que tudo que um ser humano durante sua vida temporal está em grau de avaliar. Trata-se com efeito de coisas suprassensíveis. E como disse, reconheci naquele grave e terrível sofrimento das pessoas em relação às quais maravilhei-me de que permanecessem tão longamente naquele tormento, tendo-as considerado nessa vida como sumamente retas e dignas de toda a estima. Por isso, meus caros filhos, aconselho que todos nós nos convertamos e nos arrependamos eficazmente. Se de fato vocês compreendem o quanto nossa vida temporal pode se tornar, além de qualquer medida frutuosa, não a apreciariam tão pouco e não deixariam que ela passasse de modo tão insignificante. Saibam que por ocasião do término do tempo presente, aproaremos na eternidade, e imediatamente haverá o julgamento justo e rigoroso daqueles que consumiram este tempo de modo leviano. Por isso, meus caros filhos, quando por vezes penso que devo lhes falar da justiça de Deus ou de sua misericórdia, acontece que não ouso dizer nada sobre ambas. Com efeito, se eu falasse da justiça de Deus, esta se mostra no tempo eterno tão dura e severa que eu temo que faria afundar uma parte de vocês no desespero.
Se ao contrário falasse da descomedida misericórdia que Deus exerce no tempo presente, enquanto a alma vive unida ao corpo, deve-se temer que uma parte de você seja tão desprovida e tola a ponto de pecar justamente em vista dessa misericórdia. E então haveria motivo de temer que nem aqui nem lá Deus jamais poderia perdoar. Meus caros filhos, sem dúvida me excedi um pouco demasiado, e todavia eu deveria ainda falar de várias outras categorias de pessoas e de muitos outros assuntos. Com efeito, afastamo-nos um pouco de nosso tema. De fato, estou convicto de que mesmo se não falasse de outra coisa durante o ano inteiro, não conseguiria esgotar nossas pecaminosas fraquezas. Por isso, com a graça de Deus, eu lhes direi alguma coisa, mas uma outra vez. Agora se levantem em nome de Deus e recitem um Pai Nosso e uma Ave Maria. Amém.